Opa, eu acho que eu estava mutado. E salve, irmãos. Eu vejo muita gente falando sobre missão na Umbanda, missão como médium. E quando a gente, no nossa, vamos falar de humano, de ser humano, nós temos muita dificuldade de viver e conviver com outras pessoas. Isso é um fator que atrapalha muito a condição mediúnica e ascensional se quisermos alcançar um grau de ascensão maior. Ah, a necessidade do próximo ela não ela deve, ela precisa, aliás, determinar nossas atitudes. A necessidade dos outros, não a nossa, tá? Começa pela história da nossa religião que o espiritismo ele precisou e teve, e muitas religiões tiveram que aceitar, por exemplo, a manifestação de vários espíritos que antes eram uma manifestação que causava constrangimento, né, para alguns médios, para algumas pessoas, por causa das questões de preconceito, que é um comportamento medieval que, de certa forma, o espiritismo carregava. E você pode observar que, infelizmente, sim, o espiritismo kardecista lá na origem, não sei como eu posso falar por hoje, mas era enraizado em preconceito e racismo e xenofobia, porque no mesmo dia, por exemplo, em que a Umbanda foi manifesta, naquele centro espírita, os espíritos foram praticamente expulsos daquele centro, porque eles eram espíritos de africanos, de índios, de negros, que não eram o que eles estavam esperando, não era o espírito europeu. Então isso é um pensamento medieval, né? Contudo, a gente sabe que isso mudou depois com o passar do tempo, entenderam que hoje o espírito não precisa mais se mascarar para se manifestar, né? O que a gente fala sobre essa questão de controle e que eu estava falando sobre tolerar, né, algumas coisas. Na verdade, tolerar não é a palavra. Na verdade, a gente precisa se preocupar com as outras pessoas, tá? Aprender a criar uh, ações e imagens dentro dos nossos chakras, projetando amor para as pessoas, através do chakra frontal. Projete amor, projete depois através do laríngeo, depois do cardíaco, e perceba o que acontece. Tenta transferir essa energia para as pessoas. Se aproxime das pessoas, veja o que elas necessitam. Às vezes aquela pessoa que te causa aversão e repulsa é aquela que precisa de amor. Faça isso com outros sentimentos, além do amor, com piedade, com amor, com gratidão. Seja grato para as pessoas. Faça isso enquanto vocês falam com elas. Não precisa fechar os olhos, se concentrar. Vamos irradiar, vamos irradiar. Não é necessário. Faça isso enquanto você fala. Imagina também que as suas mãos e os seus olhos eles estão direcionando essa energia. Faça isso mentalmente, tenta perceber a necessidade das pessoas próximas de ti. Se elas estão infelizes, imagina elas felizes, resolvidas. Veja a diferença entre o que pensam e o que projetam. É isso que você tem que fazer. Você tem que entender o que você está sentindo daquela pessoa. Então você tem que ver o que você está pensando naquele momento e o que você quer projetar para aquela pessoa. E como as pessoas reagem à sua presença, como a gente quer também ser próximo dessas pessoas, como a gente pode ser. O desafio aqui é localizar além de si e treinar que mesmo a pequenas distâncias a gente pode trabalhar e agir como umbandistas. Pedir para as nossas entidades nos guiar nessa concentração. Usa a imaginação, cria situações, né? O coração ele não é um centro físico, ele é um centro astral. Então a gente precisa levar a atitude do diante dos fatos centrados e compartilhando um sentimento de amor, ela precisa ser amadurecida. Então a gente tem que levar esse sentimento para as pessoas que às vezes nos causam aversão ou repulsa. Por quê? Como eu já falei em outros exercícios, nós precisamos entender o porquê e sentir, tentar buscar essas respostas dentro de nós. E ainda que a gente tenha uma vida bem sucedida, enfim, tem gente que não tem, eles necessitam, eles precisam disso. Por que não emanar sentimentos bons para essas pessoas, né? Sejam agentes vivos da condição humana ideal, sejam o equilíbrio das forças que movimentam
aqui na Terra e no astral, no alto, embaixo, em todos os planos, sejam vocês os agentes que determinam a mudança para outras pessoas. Sejam bem-vindos ao Diálogo Umbandeiros e se inscreve no nosso canal.